Viviane Mosé. A vida é um processo de diversidade. Não há nada mais múltiplo, mais móvel, mais produtor de diferenças do que o simples gesto de viver e de existir. Tem uma frase do Nietzsche, meu filósofo preferido, que diz que se tem uma coisa que não muda na vida, é exatamente o fato de haver mudanças. Nós somos parte de um processo marcado por uma trajetória inexplicável, uma trajetória grandiosa, uma trajetória, às vezes, assustadora, apavorante, mas, acima de tudo, intensa e bela, que é a trajetória de viver, marcada pelo momento do nascimento e pelo fim, que é a morte. Nesse processo, tudo é novo, tudo se transforma o tempo inteiro. Nós somos seres únicos, não apenas os humanos, mas 2 grãos de areia também são diferentes uns dos outros. Tudo é diferente no mundo. O mundo é um processo de diversidade. Espera aí. Mas por que a gente se divide em linha? Porque de um lado tem os bonitos e do outro os feios? Porque de um lado tem os certos e do outro lado os errados? O que nos levou a esse estado de coisas que hoje, felizmente, a gente está aqui para isso, começa a se transformar nesse universo, nesse mundo em completa transição. Todos somos diferentes, sim, e o mundo é uma diversidade. Porém, os animais, em geral, os outros animais, eles têm suas trajetórias estabelecidas. Os cães, os cavalos, né? As órbitas já nascem mais ou menos prontas. Eu chamo de canaletas. Então, tem canaletas que vão estruturando a nossa vida, a nossa existência, e essas canaletas vão dando ordem às coisas, né? Então, quando os elefantes correram de uma tsunami, disseram que era magia, bruxaria. Não, os elefantes têm instinto para vibração. E eles sabem que era preciso se afastar daquele movimento que vinha na direção deles. Eles foram para os lugares mais altos, mas nós não temos essa característica. Então, se as órbitas se organizam, estão mais ou menos estruturados, mas aí nasce um ser, o ser complexo que somos, o ser grandioso que somos. Esse ser nasce com uma característica incrível. Somos abertos, não temos tantos instintos. São 9 meses de gravidez para uma criança ser gestada, mas são 4 anos de educação para que ela possa atravessar uma rua. Então nós nascemos abertos exatamente para aumentar esse universo, para torná-lo cada vez mais amplo. Bom, somos abertos, precisamos de regras, mas espera aí, quem faz as nossas regras? É exatamente a nossa consciência? Então, nós precisamos criar as nossas regras. Então, o que nos caracteriza é, nascemos sem limite, precisamos construir nós mesmos os limites que nos caracterizam. Então, a liberdade humana não é de fazer o que quer, mas é a liberdade de criar os limites para a sua própria cultura, né? E aí nasce, então, o processo civilizatório. Nesse processo civilizatório, que é exatamente a construção de limites para a relação que cada um de nós, como ser único que tem, se relaciona com essa tensão que é viver com esse infinito. Se cada um, único, está o tempo inteiro vendo e se relacionando com a totalidade, com esse processo que muda, com esse mar de forças que caracteriza viver, a gente não suportaria. Então, nós precisamos de limites para viver. Os limites são bem, os limites são uma alegria, são eles que nos organizam. Uma casa é um limite com as paredes que te cobrem. Uma arma é necessária para você se proteger no meio do mato de um animal, de um lindo leão, mas que pode te destruir. Então, os limites são necessários para a nossa vida acontecer. E criamos limites. O primeiro limite que criamos... Não, antes do primeiro limite. O que realmente nos dá força? Os outros animais têm garras enormes, têm dentes enormes, correm muito rápido, saltam muito rápido, né? E o que nós temos? Além de não termos muito limite, nós temos o grupo. É a convivência que nos faz sobreviver. É a convivência, é a vida em grupo que nos fortalece e faz com que a espécie possa permanecer. Ah, legal, então nós somos indeterminados e vivemos em grupo? Olha a dificuldade. E é essa a nossa grande dificuldade. Como estabelecer limites para que a vida seja intensa e não apagada e não diminuída, como muitas vezes acontece, todos nós sabemos muito bem, no processo de exclusão, né? Bom, aí temos
tivemos, nessa vida em grupo, as primeiras formas para a gente existir. A primeira é uma pirâmide, vocês sabem, é do Egito, né? A pirâmide estabelece o primeiro modelo de gestão de pessoas. Eu tenho muitas pessoas, eu faço o quê? Um manda e os outros obedecem. Simples, né? E foi assim que aconteceu durante séculos, né? Mais de 2000 anos de história cultural, e a gente está sempre vivendo nesse modelo em que, para ter ordem, um manda e outros obedecem. Tudo bem. Isso foi existindo, mas paralelo a isso teve um outro, que é o pensamento grego, que é a linearidade grega, que é a busca pela verdade, que é a busca pelo raciocínio. Então, exatamente o pensamento grego, se o Egito trouxe a pirâmide, o grego trouxe a linha, de um lado bem, o outro mal, de um lado certo, do outro lado errado, de um lado bonito, do outro lado feio, mas isso criou um processo de exclusão que a gente sabe muito bem. Se a vida é diversa, nós somos diversos. Cada um é diferente do outro. Nem gêmeos idênticos são iguais. Espera aí, você coloca pessoas diversas, cada uma com uma característica, cada uma com seu modo de ser, vivendo dentro de um espaço em que de um lado tem os bonitos e outros feios? De um lado só estão certos e todos que não estão certos estão do lado errado? Bom, sabemos o que produziu isso: a exaustão do processo civilizatório, a destruição da natureza, não é? A produção de uma impossibilidade absoluta de convivência, a intolerância política, religiosa, humana, o ódio, que hoje, infelizmente, está isso muito manifesto nas nossas redes, e chegamos a um processo de exaustão. Ah, mas que horror isso que eu estou dizendo! Não é um horror, porque a vida, ela é grandiosa, ela é intensidade, ela se expande. Necessariamente a vida se expande, e essa é a nossa grande alegria. É como se a vida dissesse, chega, e fosse abrindo seus espaços, abrindo pela luta das mulheres, abrindo pela luta dos homens também, do seu modo, abrindo pela luta das crianças, abrindo pela luta dos menos favorecidos, e tudo isso foi abrindo pequenos espaços. Mas teve um momento crucial para tudo isso. E esse momento é o nascimento da rede. A sociedade não é mais triângulo, a sociedade não é mais linha, a sociedade é rede, e essa rede permite encontros inéditos, permite possibilidades absolutamente novas para que a vida possa existir. Hoje, a rede permite que pessoas muito excluídas consigam se organizar, se fortalecer e se manifestar. Então, essa nova possibilidade criou uma sensação muito agradável na cultura, e é essa sensação que eu venho trazer para vocês aqui. A diversidade hoje, ela não é uma opção, ela é um fato, ela é uma necessidade, ela é uma realidade. Só que nós não temos capacidade de lidar com isso, e isso nos faz sofrer, nos produz angústias enormes, quando, na verdade, isso é a própria expansão da vida. A diversidade é aquilo que, por caracterizar a vida, deve caracterizar nosso psiquismo. Quando a gente conclui, junto com a Organização Mundial de Saúde, que no século XXI, a grande doença incapacitante é a depressão, se a gente hoje é usuário de tantas medicações psiquiátricas, se hoje nós estamos dopando as nossas crianças e os nossos adultos, porque nós não estamos suportando a vida. Almas muito curtas, contornos psíquicos muito pequenos, pessoas convivendo com os mesmos. Isso gera uma alma reduzida, um espírito reduzido. E no espírito reduzido não cabe contradição, não cabe mundo. Ou a gente adquire um contorno amplo, ou a gente aprende a conviver com a diferença, ou a gente aprende a se potencializar com a perda, não apenas com o ganho, ou a gente aprende a entender que não ser exatamente igual a mim é um bem e não um mal, porque isso amplia meu universo, ou não haverá mais contorno psíquico capaz de produzir seres humanos. A diversidade amplia a nossa alma. O choque, o conflito com o outro, que é diferente, amplia a nossa alma. Nós temos produções de grupos, e esses grupos podem ser angustiantes. Por exemplo, pessoas convivendo em conflito, por exemplo, em relação à religião no Estado Islâmico. Mas nós temos orquestras sinfônicas que tocam numa mínima sintonia, numa possibilidade inacreditavelmente inédita, composições inacreditáveis. Nós temos que lidar com a diferença e temos que inventar maneiras harmônicas e equilibradas para que essa diferença, de fato, possa acontecer. Uma alma mais larga é uma alma que cabe mais mundo.
A gente tem que brigar pela existência do mundo na nossa alma. A gente tem que brigar por pessoas amplas, com capacidade de convívio, de contorno, de relacionamento. O mundo está cada vez mais caminhando para a produção de encontros inéditos, de novas possibilidades. Mas, infelizmente, no meio de tudo isso, no meio dessa linha que infelizmente foi traçada e que ainda não se apagou na cultura, a gente tem a rede, mas ainda pensa em linha, nós transformamos exatamente nosso espaço de rede, das nossas redes sociais, por exemplo, em espaços de propagação do ódio e propagação da negação da diferença. O que a gente está fazendo aqui hoje é exercitar o limite, é abrir esse limite, abrir essas possibilidades. Uma mulher não é apenas uma mulher porque ela é mãe ou porque ela tem filhos. Uma mulher é um ser humano, um homem é um ser humano, uma criança é um ser humano. Um ser que nasce e um dia morre numa experiência inédita, inexplicável e grandiosa. Temos que ter modéstia para entender esse processo e dizer sim, eu quero o outro, eu quero a diferença, isso alarga minha alma. Diferença é sinal de conflito. Sim, é sinal de conflito. É mais fácil viver com quem exatamente diz a mesma coisa. Mas a diferença é um movimento de criação, de intensificação e de possibilidade de novos contornos. Vivemos um momento muito difícil no mundo, mas eu tenho certeza que a gente vai criar possibilidades mais amplas para a convivência de todos numa relação ética, corajosa, bela e intensa. Muito obrigada.